Olá, meus queridos alunos, queridas alunas, tudo bem? Quem vos fala é o professor João Lúcio, seu professor de matemática. E hoje nós estamos aqui iniciando uma bateria de exercícios direcionado aí para a banca da FGV. A gente sabe a importância que tem em resolver as questões da banca e os concursos que estão em curso em todo o Brasil. Então, aproveite essa aula, aproveite as resoluções, as dicas que nós vamos dar para você aqui, para que você faça boas provas por esta organizadora, ok? Então, vamos iniciar aqui um conjunto de exercícios. E quero avisar você que nós vamos dar continuidade em vários vídeos resolvendo questões da Fundação Getúlio Vargas, ok? Então, fique atento. Nós vamos organizando aqui em grupos, né? Nós estamos aqui nesse primeiro momento na parte de teoria dos números, a parte de visibilidade. Então, muitas coisas virão com relação à banca da FGV, ok? Então, boa sorte e espero contar com você aqui no canal. Então, vamos aqui à primeira questão. Então, pronto, vamos à primeira questão. Então, nesse exercício aqui, como eu comentei aqui anteriormente, nós vamos atacar aqui alguns pontos da parte de revisão, da parte fundamental, parte de visibilidade, de múltiplos, MDC, que é constante nas provas, em todas as bancas, mas nós estamos tratando aqui de uma forma mais específica as questões da banca da FGV. Então, veja só. Em certo estado, a Coordenadoria de Missão Especial tem seu diretor trocado de 8 em 8 anos, 8 meses. E a Coordenadoria de Operações tem seu diretor trocado de 10 em 10 meses. Então, um é trocado de 8 em 8 anos e o outro trocado de 10 em 10 meses. Sabe-se que em julho de 2021, as duas coordenadorias tiveram seus diretores trocados simultaneamente. Após a troca simultânea dos dois diretores, ocorrerá a próxima troca. Pessoal, esse tipo de exercício é o tipo de exercício clássico de múltiplos comum. Então, se um vem trocando de 8 em 8, você imagine então que, independente da data que foi trocada, se foi julho, se foi agosto, não interessa, se foi janeiro, você tem que partir de quê? Vamos lá. Dos múltiplos de 8. Se a primeira coordenadoria foi trocada nesses 8 meses aqui, a próxima será em outro múltiplo de 8. Ok? Em outro múltiplo de 8. Então, 8, 16, 24. Já a outra coordenadoria vem para os múltiplos de 10. Isto independente, pessoal, 30, né? Múltiplo de 10. Isto independente, 40, ó. E aqui o próximo, 32. Pontinhos. Isto aqui independente do mês em que houve a coincidência. Se houve uma coincidência em julho, a próxima será quando? Então você precisa fazer o MMC. O MMC é feito pela fatoração simultânea dos dois números. Então vamos lá, fatoração simultânea. Eu tenho 8 e 10 e vou fatorar simultaneamente. 2, 4, 5, 2 novamente, 2, 5, 2 novamente, 1, 5, agora 5, e eu chego em 1 e 1. Então, eu estou estabelecendo aqui o quê? O mínimo múltiplo comum. Aqui eu tenho 8, ó, vezes 5, 40. O que é que representa o 40? O 40 representa o mínimo múltiplo comum ou a quantidade de meses que essa diretoria vai novamente acontecer de trocar no mesmo mês, daqui a 40 meses.
né? Então, uma conta simples. 40 meses, um ano tem 12 meses. O que é que se faz agora? Você pega o 40, divide por 12, dá 3. 3 vezes 12, 36. Então, 40 meses representa 3 anos e 4 meses. 3 anos e 4 meses. Ok? Professor, mas quando vai acontecer novamente, depois dos 40 meses? 80 meses, que já são os múltiplos o quê? De 40. Mas a primeira coincidência é com 40 meses. A primeira coincidência é com 40 meses. Então vamos para o enunciado para ver que essa coincidência que ocorreu foi em julho de 2021. Então a próxima será com 3 anos, quer dizer, vai ser em 2024. Aí eu já elimino aqui, ó, a letra A, a letra E, e vou ficar em março, julho e novembro. Como eu ainda tenho aqui 4 meses, 3 anos e 4 meses, então essa mudança vai ser o quê? Julho mais 4 meses. Aí vem o quê? Agosto, setembro, 4 meses, né? Outubro e novembro. Pessoal, novembro, 4 meses depois de julho. Então, 3 anos e 4 meses. Ele vai trocar novamente em novembro de 2024. Então, essa é a questão clássica de MMC. Um vai de 8 em 8, outro vai de 10 em 10. Então, nós temos várias situações. E você treinando, e você na hora que lê a questão, você já percebe que é de MMC. Ok? Então, vamos em frente para a segunda questão dessa aula de hoje. A segunda questão é uma questão bem interessante, mas que requer atenção. Vamos ver sim, porque muitas vezes a pessoa, como é que eu sei que encaixa um MDC ou que encaixa um MMC? Dá para perceber. Quando você observa a questão, você tenta ver se a questão está falando mais de divisibilidade, de divisor, e dá para sentir ali no enunciado se nós estamos falando de múltiplos, de coincidências de múltiplos, né? Ou de coincidências de divisores. Só com o treino e habituando a resolver essas questões é que você vai aprimorando mais essa coisa de resolver essas questões de aritmética. Então, ó, nesse segundo exercício, ele diz assim: o sargento Garcia tem sob o seu comando entre 100 e 200 soldados. O sargento Garcia observou que, formando os seus soldados em fila de 14 cada um, ou em fila de 18 soldados cada um, a formação fica perfeita. Quer dizer, não sobra. Faça as filas de 14. Né? Naturalmente, quando você faz de 14, você vai puxando ali, né, o fundo e fica aquele retângulo, né, ou quadrado, mas fica perfeito. O que ele chama de perfeito é a ideia de você ter 14 pessoas aqui na frente e para trás fica tudo arrumadinho, não fica faltando nenhum lugar, tá certo? Muito bem. Mas também isso acontece de ficar assim bem organizado, um retângulozinho ou um quadrado, né? Com 18, ó, fala 18, né, ó, 18 ou 14, ok? Então, esse é o detalhe importante aqui na questão, certo? Vou apagar aqui um pouquinho. Muito bem. Vamos voltar aqui, vamos perceber aqui uma coisa. (14) e 18. Para me ter algo perfeito que eu possa dividir,
Eu preciso de uma quantidade em que eu possa dividir por 14 e possa conseguir dividir por 18. Então eu vou também atrás de um múltiplo, um número que seja múltiplo simultaneamente dos dois, que eu consiga dividir por 14 e por 18. Então existem muitos, infinitos números que pode acontecer isso. Agora eu vou atrás do primeiro número que acontece isso. Que número é esse? Vamos fatorar simultaneamente. A fatoração simultânea ela é interessante porque ela possibilita você encontrar tanto os divisores quanto os múltiplos, né? Olha só, eu vou fazendo a fatoração simultânea, né? Por 2 ficou 7 e 9, por 3 ficou 7, continua, fica 3, por 3 fica 7 e 1, depois por 7 fica 7 e 1. Então aqui eu tenho, na hora que eu multiplicar aqui, eu tenho 6 vezes 3, 18. Aí eu vou para 18 vezes 7, 126. Pessoal, 126 é um número múltiplo de 14 e 18. Qual é a conclusão que você tira? É possível dividir exato por 14 e por 18. E ele é o primeiro número numa lista de infinitos números. Professor, depois do 126, qual seria o próximo? Seria o múltiplo dele. O múltiplo dele é o dobro. Seria o 252. E por aí vai. Seria os múltiplos de 250. Então, o 126 é o que eu vou chamar de menor múltiplo comum. Ele é divisível por 14 e por 18. Mas só que a questão diz assim, bom, quando o sargento Garcia formar os seus soldados em fila de 14, quer dizer, ele formou uma fila de 14, então ele vai puxar para trás, né, para formar o retângulo, o quadrado, pegando 126 e dividindo por 14, que é a frente dele, o fronte ali dele. Quando ele dividir por 14, ele vai encontrar o quê? 9. 9 vezes 14 dá 126. E você chega numa divisão exata. Então, a ideia dele é colocar 14, se eu fosse fazer uma figura geométrica, ele vai colocar 14 aqui na frente, certo? 14. E 9, fila com 9. Então, aqui vai ficar 14 com fila de o quê? De 9. Esse aqui é a estrutura do pilotão ali, da organização dele, né? Pode ser diferente, pode ser com 18, mas ele disse que era com 14, então se for 14 aqui na frente, né? Aqui na frente, então ele vai ter 9 aqui nessa profundidade aqui. Então a sua opção correta é a letra o quê? A letra B. B de bola. Certo? O que é que fica bem patente aqui? Fica bem claro. É que quando você está tentando resolver uma questão que precisa de um divisor, precisa de um número que seja divisível por um e por outro, a questão é de MMC. Mas, professor, o senhor está dizendo que eu preciso dividir por 14, preciso dividir por 18. Assim, o que dá a entender é que seria um MDC. Não, mas o MDC seria para encontrar um divisor comum. E aqui, na verdade, eu quero é um número que seja divisível por 14 e por 18. Eu preciso encontrar esse número. Então, esse número tem que ser um múltiplo, tanto do 14 como do 18. Então, também uma questão de MMC. Que bacana, porque você organiza na fatoração. Aqui na fatoração, você consegue ver todos os divisores, ó. Um grupo dos divisores, né, primos.
consegue ver o menor múltiplo comum, e a partir do menor múltiplo comum tem outros múltiplos comuns maiores, mas como ele não falou em uma quantidade maior, por quê? Porque a quantidade de soldados deles é entre 100 e 200, 100 e 200. Então 100 de 100 e 200, então nós vamos ficar com 126. Se a quantidade de soldado aqui fosse 270, 200, então se fosse um número acima de 250, aí justificaria a gente vir para cá, né, por 252. Mas só que a quantidade dele é menor do que 200 e é maior do que 100, então a quantidade dele é 126 soldados. E vão se organizar em 14 filas de frente ali, e 9 pessoas, né, e 9 soldados, né, de fundo em cada fila. Ok? Então, essa é uma questão clássica também de MMC. Bacana que essa banca ela cobra, e é aquela matemática bem básica, bem direcionada, que você consegue aprender e fazer um bom aprendizado desse conteúdo. Ok? Vamos ver mais um exercício interessante desta banca da FGV. Vários concursos abertos em todo o Brasil. Então, fique atento. Pronto, pessoal. Então, aqui vamos para o terceiro exercício dessa aula, mostrando a aplicação e a visão dessa banca, né? Que é a FGV, que nós estamos aqui atacando, olhando essas questões. Então, veja só o que diz essa questão. Considere uma operação entre os números inteiros maiores do que zero, representado pelo símbolo I, né, que é o I comercial, e definida como. Então, ele faz essa notação que ele usa aqui, né, A operando com B é igual a 3A mais B. Essa operação aqui poderia ser uma operação de adição, de subtração, estrela. Então, é uma operação entre dois números, que está bem definida, né? Ela se chama 3A mais B. Ok? Seguindo. Sendo A e B inteiros positivos. Ele quer que o A e o B sejam números positivos. Considerando também que o conjunto C, cujos elementos são os números inteiros x, né? Então, eu tenho um conjunto C, que é formado pelos inteiros x maiores que zero, tais que, se o x operar com o 2, se o x operar com 2, ele vai ficar 3x mais 2. Aí o que é que ele fala do x? Ele diz que o x é um número inteiro maiores do que zero, né? Aqui. Ele é um múltiplo de 4. Ele diz que o x é um múltiplo de 4. A expressão é um múltiplo de 4. E menor do que 40. Então, eu tenho algumas considerações para fazer. O x tem que ser inteiro. O x tem que ser diferente de zero. E a expressão 3x mais 2 tem que ser um múltiplo de 4. E menor do que 40. Professor, dá para escrever tudo isso na própria expressão, aí na igualdade? Dá. Então, como é que eu vou fazer? 3x mais 2 tem que ser um múltiplo de 4. Quem são os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e 36. E não pode passar de 36, porque diz que é menor do que 40. Então, vamos só recapitular o que diz a questão. Ele diz que o x opera com o 2, seguindo esta regra aqui. Seguindo essa regra. Então, quem faz papel de A? O x. Quem faz papel de B? O 2. Né? Então, eu venho aqui, então fica 3x mais 2. E diz também a questão que essa expressão tem que ser um múltiplo de 4. Quem são os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12. Essa listazinha aqui.
ele vai e limita, porque os múltiplos de 4 são infinitos. Aí ele limita a valores menores do que 40. Agora, ele pergunta, ele ainda forma um conjunto C na questão, né? Ele relata que o conjunto C é formado por números inteiros x maiores do que zero. Então, os x são números inteiros, né? Então, esse x que aparece aqui é um número inteiro e é diferente de zero, maior que zero. Muito bem. Aí, assim, então, praticamente, professor, você está me dizendo que eu vou ter que resolver 3x mais 2 igual a 0, 3x mais 2 igual a 4, 3x mais 2 igual a outro, e verificar em cada equaçãozinha dessa se o x ele é um número inteiro, perfeitamente. Pelo enunciado da questão, pelo como a questão foi conduzida, ele quer que esta expressão 3x mais 2 seja um múltiplo de 4, né, e menor do que 40, certo? E pede que o valor de x na questão seja um número inteiro, e não quer incluir o zero, maiores do que zero. Tranquilo, certo? Então, eu vou fazer essa experiência aqui com o zero, né? 3x mais 2 igual a zero. Eu tenho que fazer 3x mais 2 igual a zero, 3x mais 2 igual a 4, e tentar verificar o valor de x. Então, vamos lá. Vou fazer a experiência aqui com o zero. Então, vai ficar, o 2 passa para o outro lado, né? Para o segundo membro, fica menos 2. E aqui eu já tenho uma negativa. Por quê? Porque o x nem pode ser um número negativo e nem pode ser fração. Então, você está observando que o zero aqui, como múltiplo de 4, não gera uma solução para x que possa ir para o conjunto C. Porque se o zero gerasse um resultado inteiro aqui no meu cálculo, eu dizer, opa, o zero deu certo. Então, o valor de x vai lá para o conjunto C. Mas não foi o que aconteceu. Aí você assim, então eu tenho que verificar todas as situações. Mas eu tenho uma dica boa para você fazer um atalho aqui, né? Porque numa prova o tempo é curto, né? Então, o que é que eu sugiro a você? Você faz o seguinte, ó. 3x mais 2, você não sabe quais são os números aqui dessa lista, né? Ainda bem que ele limitou a 40, né? Vai que ele limitasse a 100 ou a 200. As coisas estariam muito mais complicadas. Por quê? Porque você não teria condições de ir em cada equação para saber se o x dá inteiro ou não. Então, eu tenho uma sugestão aqui que serve para 40, serve para 100, para 200, para 1000, para qualquer quantidade. Então, veja só. Olhando aqui para 3x mais 2 igual a interrogação, você pode chegar à conclusão seguinte. 3x é igual a interrogação, que você ainda não sabe qual é o múltiplo de 4 que dá certo, que você ainda vai escolher qual é o múltiplo de 4, e passa o 2 para o outro lado. Então, vai ficar interrogação, né, interrogação menos 2. Então, se você olhar bem aqui, interrogação menos 2, você vai ver que essa diferença aqui tem que dar um múltiplo de 3. Tem que dar um múltiplo de 3. Então, se você chegar aqui, 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2. E 2 não é múltiplo de 3. Elimino 4. 8 menos 2, que é o próximo. 8 menos 2 é 6. E 6 é múltiplo de 3. Então, isso aqui serviria como solução. Ajudaria a gente a encontrar o x, né? Então, já tem uma solução. Um múltiplo de 4 que dá certo. 12.
12 menos 2, 10. 12 menos 2, 10. 10 não é múltiplo de 3. A divisão não dá exata. Elimina o 12. 16 menos 2, 14. 14 também não é múltiplo de 3. O múltiplo de 3 é 15. Né? Então, elimina o 16. 20 menos 2, 18. Opa, 18 é múltiplo de 3. Então, o 20 serve como solução. O 20 serve como uma solução para esse problema. Certo? 24 menos 2 dá 22. 22 não é múltiplo de 3. O múltiplo de 3 é 21. Mas 24 menos 2 não é múltiplo de 3. 22 não é múltiplo de 3. Elimina o 24. 28 menos 2. 28 menos 2 também não é múltiplo de 3. Não é múltiplo de 3. O 28 também não serve. 30, que é múltiplo de 4, menos 2. Ou 32, desculpa. 32 menos 2. Opa! 32 menos 2 dá 30. E 30 é múltiplo de 3. Então, 32 serve. 36 não serve. 36 menos 2 dá 34. Elimina. Então, esta questão aqui, ela só tem soluções em 3 momentos. Quando eu estou com 8, múltiplo de 4, quando eu estou com 20 e quando eu estou com o 32. Então, só tem 3 soluções possíveis. Só 3 soluções possíveis. Certo? Ele aqui na questão, ele não pergunta quais são essas soluções, quais são esses valores de x. Ele pergunta o número de elemento de C, que é formado pelo x, né? Pelos valores de x. Né? São em números de quantos? Cuidado para você não confundir quantos com quais. Né? Muita gente se atrapalha. Eu vou descobrir quais. Não, não precisa descobrir quais. Ele está perguntando quantos. E numa prova de concurso, não dá tempo você romantizar, né? Você ficar querendo encontrar tudo. Ele quer quantos. E quantos é 3. Então é a letra C. Tá vendo? É a letra C. Se você quiser encontrar quais, aí você pode ir lá. Pega lá o 8, coloca aqui no lugar da interrogação, resolve, descobre o x. Pega o 20, coloca aqui, descobre o x novamente. Vai encontrar 3 valores de x. Mas a questão não pede quais, pergunta quantos. E quantos são 3 elementos e a questão está resolvida. Ok? Bem, pessoal, eu quero agradecer a sua participação nessa aula. Nós vamos continuar abordando e resolvendo as questões da banca, né, da FGV, como também vamos ter playlist de exercício da banca da CESP, quer dizer, vamos trabalhar também por banca. Isso aí é muito interessante, por quê? Porque são grandes organizadores, né, que todo mundo sabe que tem aí concurso espalhado no Brasil todo com essas bancas. E se preparando na direção dessas bancas, você está preparado para fazer muitos outros concursos e atingir o seu objetivo, que é a sua aprovação. Então, conto com você. Se você gostou dessas aulas, se inscreva no canal, participe, deixe seus comentários e vamos ser todos muito bem acolhidos, certo? Um abraço a todos e espero você no próximo encontro aqui no nosso canal. Um abraço.